Tudo bom? Aqui é o professor Jones Poubel e nesse momento vamos falar sobre unidade de conservação. Vamos entender um pouco mais o que representa a unidade de conservação, que pode ser de dois tipos, de preservação integral e sustentável. Vamos entender um pouco mais? Para determinar os fatores principais ou primordiais para que essa área seja transformada em uma unidade de conservação, são levantados vários aspectos dentro da biodiversidade que existe nesse local. E a riqueza da biodiversidade que existe nesse local, ela vai ser levantada através de estudos. E esses estudos vão representar o que existe nesse local. Então, o levantamento de flora. Então, várias espécies de plantas vão ser levantadas nesse local. Fauna, vida de animais, vidas dos grupos de seres vivos da fauna. Apontar se existem animais em extinção ou não. E espécies que só vivem nesse local, que são chamadas de espécies endêmicas. O interessante também nesse estudo, para se formar uma unidade de conservação, é saber quais são os ecossistemas naturais que existem nesse local. Então, nós temos aí vários exemplos onde estão relacionados fatores abióticos e bióticos. No caso, exemplo que nós temos da Caatinga aí, nessa primeira parte aí, existem as matas um pouco mais fechadas e as matas mais abertas. Então, são ecossistemas que vivem dentro do mesmo bioma. Exemplo que existe na Mata Atlântica. Então, dentro da Mata Atlântica, existem vários ecossistemas. Nós temos também as áreas de alagados da Amazônia e do Pantanal. Nós temos ambientes aquáticos, com um exemplo aí do ambiente marinho, onde nós temos corais e grupos de seres vivos que vivem em torno desses recifes de corais. E as áreas de transição entre o rio e o mar, que são os manguezais, são exemplos de ecossistema e sua variedade que existe dentro dos biomas. Não podemos esquecer que todo ambiente existe paisagens naturais relevantes. Então está aí o exemplo das cataratas, exemplos das rochas que existem em parques já constituídos, né? Fernando de Noronha, nós temos aí essas ilhas. E lá em Goiás também, nos mergulhos nas águas cristalinas que existem dos alagados de Goiás, né? Então nós temos aí vários exemplos de paisagens naturais que são relevantes para fazer com que essa unidade de conservação seja implementada. Não podemos esquecer que tem aspectos geográficos e culturas que são relevantes nesses ambientes. Então, nós temos aí exemplos aí da obra de arte, da cultura que existia dos antepassados, de fazer os desenhos nas rochas, né? Então, é a arte rupestre. E aí, a parte geográfica também e a geológica se envolve muito nessas questões de preservar o local. E também que é de extrema importância que essas áreas que ainda não são unidade de conservação possam estar sofrendo o quê? Uma falta de ordenamento das atividades humanas. Então pode estar tendo um turismo, excesso de turismo, poluição de indústrias, caça como a pesca predatória, produção agrícola dentro dessa área que teria que ser de preservação. Também poluição das cidades. Então, precisa saber se está tendo impacto da poluição das cidades nesses ambientes e o desmatamento nesses locais. Então, ordenar essa atividade urbana faz com que uma unidade de conservação seja criada e seja desenvolvida. Existe também povos que já viviam e vivem nessas unidades, nessas futuras unidades de conservação, né? Então, todo o povo de origem desse ambiente deve ser preservado. Exemplo, seringueiros, catadores de coco, catadores de castanha, marisqueiras, né? Trabalham nos manguezais,
as comunidades quilombolas e os pescadores artesanais também integram as unidades que podem ser desenvolvidas nessas áreas. E aí, para a gente entender um pouco mais dentro do aspecto legal das unidades de conservações, nós temos aí a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, que é a lei número 9985 de 2000. Então, foi criada essa lei no ano 2000. Então, se faz aí 21 anos de criação de lei. E a unidade de conservação tem as características naturais que devem ser preservadas, definidas, proteger os recursos que existem. Então, a preservação e a conservação é o ponto principal da criação de uma unidade de conservação. E aí, falando dentro dos objetivos que existem, dentro da lei do SNUC, nós temos que contribuir com algo nesse ambiente. Então, vai contribuir com a manutenção da diversidade biológica que existe ali. Né? Então, os recursos genéticos, né, no território devem ser preservados, principalmente nas questões das águas também. Proteger as espécies ameaçadas de extinção. Nós temos uma aqui na nossa região. Né? Então, vamos preservar o Rio São João. Aí tem as florestas que fazem parte do Rio São João, desde o manguezal, floresta de Mata Atlântica. Nós temos uma espécie que vive nesse ambiente, que é o mico-leão-dourado, que é uma espécie em extinção. E aí, só na região do estado do Rio de Janeiro, principalmente do interior, que ainda existe o mico-leão-dourado. Então, deve ser preservado e faz parte do mosaico de unidade de conservação que tem a ver com o Rio São João. Os ecossistemas, então a diversidade que existe e a restauração desses ecossistemas deve contribuir sim quando se cria uma unidade de conservação. Promover o desenvolvimento sustentável, então o consumo do que existe naquele local, dependendo do tipo de unidade de conservação, não vai ser proibido. Então pode ter a pesca, pode ter a coleta de marisco, do caranguejo, mas vai ter um ordenamento, um controle. E as práticas devem ser desenvolvidas ao decorrer aonde se instaura a unidade de conservação. E proteger o que as pessoas gostam? Da paisagem. Então, facilita muito o desenvolvimento de uma área e a contemplação dessa área de manter a beleza cênica desse local quando se cria-se uma unidade de conservação. E falando mais um pouco dos objetivos, manter as características relevantes geológicas do local, né? Manter os recursos hídricos que existem também, fazer com que os ecossistemas que estejam degradados sejam recuperados e restaurados, facilitar a pesquisa e o monitoramento de estudo ambiental nessas áreas, valorizar a questão econômica e social, principalmente da diversidade biológica, favorecer a educação, a interpretação ambiental. Então, o trabalho não é só de preservar, tem que educar as pessoas também. Fazer com que o turismo seja ecológico. E a proteção do recurso faz com que as populações tradicionais sejam mantidas nesse local. Então, dentro da lei do SNUC existem categorias. Então, as duas categorias nós temos que entender antes de elaborar um estudo e saber que aquela área pode ser de proteção integral ou de uso sustentável. Quando se cria uma unidade de conservação de proteção integral, preza-se a preservação do meio natural da forma que está. Então, é a proteção integral, manutenção do ecossistema, livre de alterações que possam intervir, principalmente do homem. Então, admitir apenas o uso indireto. Então, tem uns atributos dentro desse uso indireto. Já a unidade de conservação de uso sustentável, conservação. Né? Mas entende-se que o uso sustentável pode ocorrer uma exploração do ambiente, de maneira que garante a sobrevivência dos recursos ambientais renováveis do local. Então, os processos ecológicos vão ser respeitados, a biodiversidade e a atribuição ecológica existe também ali, juntamente com o social e economicamente que seja viável. Então, vamos supor,
Lagoa do Iriri é uma APA, Área de Proteção Ambiental. É uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, ali não deixou as pessoas terem comércios, não deixou as pessoas, não deixou de ter pessoas para tomar banho, né? Tem estacionamento, então as pessoas podem, em parte da lagoa do Iriri, usar o ambiente, né? Mas existem restrições, tipo, tinha uma pesca acontecendo com rede na lagoa, isso é proibido. Isso não é sustentável para esse ambiente, tá bom? Vamos entender um pouco mais sobre unidade de preservação de uso integral, que esse é o tema da aula de hoje. E aí nós temos exemplos de atividades de uso indireto, conforme eu falei, da proteção integral. Então a visitação vai ser controlada, recreação somente com contato com a natureza que existe, o turismo deve ser ecológico, a pesquisa científica deve ocorrer sempre, educação e a interpretação do local. Tá? Interpretação é necessário. Aí cria-se trilhas educativas, monitoradas, pessoas que são especializadas para falar para o público sobre aquele ambiente. Reserva União é o nosso exemplo que nós temos aqui próximo também. Reserva do Poço das Antas, né? São áreas de uso indireto, mas existe a visitação controlada. Fazem parte de unidade de conservação de preservação integral. E aí, só para a gente ter uma noção, quais são os tipos de unidade de conservação e a diferença entre elas, então a lei do SNUC está aí. Nós temos unidade de proteção integral, que quais são os nomes, quais são as categorias? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, estadual, municipal. Então a prefeitura pode criar um parque municipal de preservação de proteção integral. Monumento natural e refúgio da vida silvestre. Isso é de extrema importância, criar esses aspectos ambientais, né? Já as unidades de uso sustentável, área de proteção ambiental, como eu falei, da Lagoa do Iriri, áreas de relevante interesse ecológico, área de Itapebuçus, que ainda está nessa unidade de conservação, floresta nacional, reserva extrativista, que é Arraial do Cabo, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular de patrimônio natural. RPPNs são áreas particulares onde a pessoa pode proteger e ainda ter o uso sustentável. Fazenda Bom Retiro, em Aldeia Velha. Vamos conhecer um pouco mais desse assunto? Então, na aula de hoje, nós vamos falar das unidades de proteção integral. E aí vou citar os exemplos que nós temos. Estação ecológica. O objetivo é a preservação da natureza e a realização de pesquisa. Então aí nós temos uma torre de observação do ambiente. Então é uma estação só voltada para a preservação do local e pesquisa. É as estações ecológicas. Nós não temos aqui em nossa região locais e uma unidade de conservação de estação ecológica. O que é permitido? Qual é o objetivo, né? Preservação, em primeiro lugar, pesquisa, proibida a visitação, só quem for fazer pesquisa. O objetivo do local é educacional, então aprender um pouco mais, precisa ter regulamentos nesse local. A pesquisa sempre vai ser autorizada de forma prévia do órgão responsável pela administração da unidade de conservação. Então tem que ser feito todo um trabalho antes de se fazer pesquisa nesse local. Já a estação ecológica só pode ser permitida alteração dos ecossistemas em caso de medida que vise restauração do ecossistema, então tudo para melhorar. Vamos supor que tem uma espécie invasora nesse local, eucalipto. Você vai poder fazer a retirada desse eucalipto e plantar a espécie natural. Manejo de espécies, conforme eu falei, e coletas com a finalidade científica desse local pode ser feito nas estações ecológicas. Outra unidade de conservação, de preservação integral, reserva biológica. Nós temos reserva biológica do Poço das Antas, reserva biológica União, próxima aqui da nossa região. Qual o objetivo? Preservação integral da natureza. O homem
não pode interferir nesse local e muito menos ter modificações. É necessário, caso for necessário, realizar medidas de recuperação do ecossistema para preservar o equilíbrio natural que existe nesse local, que é a diversidade, né, os processos ecológicos naturais que existem, se tiver que fazer uma intervenção para desenvolvimento desses processos ecológicos. A posse de domínio público, proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional. Então, se eu quiser levar os alunos numa reserva biológica da União, posso levar, porque o objetivo vai ser estudar aquele local. E, principalmente, a pesquisa científica deve ter autorização prévia para poder se desenvolver nessa atividade, nessa unidade de conservação. Já os parques nacionais, então nós temos o parque próximo da gente aqui, a gente tem um, Jurubatiba, Parque Nacional Jurubatiba. Nosso parque de Restinga, o único do Brasil. Pertinho da gente aqui. Começa em Macaé, vai até pouco depois de Quissamã. É um parque nacional. Vários exemplos de parque nacional que existe nele para preservar grande relevância ecológica e beleza cênica. Então, tem que se preservar com esse contexto, de ter esses locais preservados. Realização de pesquisa, educação interpretativa, recreação e turismo ecológico. Pode ser desenvolvido de forma controlada. A visitação é sujeita a normas de restrição do parque. Então, existe essa necessidade. Aonde vão ter o quê? O plano de manejo para essa área. Tá? A pesquisa científica só com autorização prévia. Existe também um monumento natural que faz parte desse sistema de preservação integral, de unidade de preservação integral. Então, monumento nacional. E aí, é algo incomum quando se cria uma unidade de conservação de monumento nacional. Sítios naturais raros, que não tem lugar nenhum, singulares, únicos nesse local. Grande beleza cênica. Pode fazer parte de áreas particulares, né? Então, a área particular pode entrar nesse processo de monumento natural. Existe o objetivo de utilização das terras dos recursos naturais do local pelos proprietários. Então, existe uma compatibilidade de poder fazer isso, né? Caso não havendo incompatibilidade, o objetivo vai ser de atividade privada protegida pelo proprietário. Então, vai ter que ter uma administração desse local de uma forma bem restrita para essa área. Não vai poder fazer visitação de qualquer jeito. Então, as condições de visitação vai estar restrito à atividade que vai ser controlada nesse local. Então, o proprietário vai ter que entrar dentro dos conformes da administração daquela área e vai ter que ter uma visitação e um pedido prévio para poder entrar nessa área. Outra unidade de conservação de uso integral, preservação integral, são os refúgios da vida silvestre. Então, nós temos um exemplo aí. E vai pensar em quê? Proteger o local, porque é uma condição local único para a reprodução das espécies. Nós não temos aqui, principalmente nas lagoas e nos oceanos, né, vamos dizer assim, ilhas, áreas de refúgio silvestre, de preservação de refúgio silvestre. E o das Ostras fizemos um levantamento e existem estudos que as aves aves migratórias se reproduzem nas ilhas. E isso é um exemplo de refúgio da vida silvestre, local de reprodução. Existem locais em Rio das Ostras que os peixes também usam um ambiente para se proteger, reproduzir. Baleias, cetáceos passam no nosso litoral. Então, temos que pensar nessa prioridade de criar refúgio da vida silvestre, tanto no ambiente terrestre como no aquático, tá bom? Então, finalizo aí o estudo sobre unidades de conservação de uso integral e as suas categorias. Obrigado!